Defining moments in life come often and unexpectedly, even when you are still young. Allow me to share a story about a high school student. Permita-me compartilhar uma história sobre Kevin, um aluno de ensino médio que foi escolhido para viajar para fora do seu estado para um evento de liderança para alunos, como ele próprio descreveu. Chegou minha vez na fila e a atendente das inscrições, que parecia ser oficial, perguntou meu nome. Ela olhou para sua lista e disse: "Então você é o rapaz de Utah." "Você quer dizer que eu sou o único?" Perguntei. "Sim, o único." Ela me deu um crachá que dizia Utah abaixo de meu nome. Ao prendê-lo à minha camiseta, senti que estava sendo rotulado. No hotel, entrei no elevador, que estava cheio, com outros 5 alunos do ensino médio com crachás como o meu. "Oi, você é de Utah? Você é mórmon?" Um aluno perguntou. Eu me senti deslocado em meio a todos esses outros alunos de todo o país. "Sim", admiti de maneira hesitante. "Vocês acreditam em Joseph Smith, que disse que viu anjos? Você não acredita realmente nisso, não é?" Não sabia o que dizer. Todos os alunos do elevador estavam olhando para mim. Eu tinha acabado de chegar e todo mundo já pensava que eu era diferente. Tornei-me um pouco defensivo, mas então disse: "Sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus." "De onde tirei isso?" me perguntei. Não sabia que teria essa coragem, mas sabia que as palavras eram verdadeiras. "Ouvi dizer que vocês são religiosos loucos", ele disse. Depois disso, houve uma pausa desagradável à medida que a porta do elevador se abriu. Ao pegarmos nossa bagagem, ele andou pelo corredor, rindo. Então, uma voz atrás de mim perguntou: "Ei, os Mormons não têm uma outra Bíblia?" "Ah, não, de novo não." Virei para trás e vi outro aluno que estava no elevador comigo, Christopher. "É chamado de O Livro de Mormon", eu disse, querendo mudar o assunto. Peguei minhas malas e comecei a andar pelo corredor. "Esse é o livro que Joseph Smith traduziu?" ele perguntou. "É sim", respondi. Continuei andando, com a esperança de evitar constrangimento. "Bem, você sabe como posso conseguir um livro desses?" De repente, uma escritura que aprendi no seminário veio à minha mente. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. À medida que ela entrou em minha mente, senti-me envergonhado por me ter sentido tão constrangido. Essa escritura permaneceu comigo até o final da semana. Respondi o máximo de perguntas sobre a igreja que pude e fiz muitos amigos. Descobri que tenho orgulho de minha religião. Dei um livro de Mormon para Christopher. Mais tarde, ele me escreveu dizendo que havia convidado os missionários para ir à sua casa. Aprendi a não ficar constrangido em compartilhar meu testemunho. Sinto-me inspirado pela coragem de Kevin em compartilhar seu testemunho. Agora, a propósito, ele é um bispo servindo em Indiana. É uma coragem que se repete todos os dias por membros fiéis à igreja em todo o mundo. À medida que compartilho meus pensamentos, convido-os a refletir sobre estas 4 perguntas. Sei e compreendo o que é um testemunho? Sei como prestar meu testemunho? Quais são os obstáculos em prestar meu testemunho? Como posso manter meu testemunho? Seu testemunho é seu bem mais precioso, que com frequência está relacionado a sentimentos espirituais profundos. Esses sentimentos normalmente são comunicados de maneira silenciosa e são descritos como uma voz mansa e delicada. Seu testemunho é sua crença ou seu conhecimento da verdade, dado como uma confirmação espiritual por meio da influência do Espírito Santo. Adquirir essa confirmação vai mudar o que você diz e como você age. Elementos fundamentais de seu testemunho, os quais o Espírito Santo confirma, incluem 5 elementos. Deus é seu Pai Celestial e você é seu filho. Ele o ama. Jesus Cristo vive. Ele é o Filho do Deus vivo, seu Salvador e Redentor. Joseph Smith é um profeta de Deus que foi chamado para restaurar a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja de Deus restaurada na Terra. A Igreja de Jesus Cristo restaurada é liderada por um profeta vivo hoje.
bear your testimony when you share. Você presta seu testemunho quando compartilha sentimentos espirituais com outras pessoas. Como membro da igreja, você tem oportunidades de prestar seu testemunho de maneira oral, em reuniões formais da igreja ou em conversas individuais menos formais com familiares, amigos e outras pessoas. Outra maneira pela qual você presta seu testemunho é por meio de comportamento justo. E seu testemunho em Jesus Cristo não é somente o que você diz, é quem você é. Toda vez que você profere seu testemunho ou demonstra, por meio de suas ações, seu comprometimento de seguir a Jesus Cristo, você convida outras pessoas a vir a Cristo. Membros da igreja servem de testemunhas de Deus em todas as coisas e em todos os lugares. Temos oportunidades infindáveis para fazer isso no universo digital, ao usarmos nosso próprio conteúdo inspirador ou ao compartilharmos conteúdo edificante preparado por outras pessoas. Testificamos quando amamos, compartilhamos e convidamos, até mesmo online. Seus tweets, mensagens privadas e publicações terão um propósito maior e mais sagrado quando vocês também usarem as mídias sociais para mostrar como o Evangelho de Jesus Cristo molda a sua vida. Os obstáculos em prestar seu testemunho podem incluir a incerteza sobre o que dizer. Matthew Cowley, um antigo apóstolo, compartilhou a seguinte experiência ao partir para uma missão de 5 anos na Nova Zelândia, quando tinha 17 anos de idade. Nunca me esquecerei das últimas palavras de meu pai no dia que eu parti. Meu menino, você vai partir para essa missão e, às vezes, quando for convidado para falar, você vai pensar que está maravilhosamente preparado, mas quando se levantar, sua mente ficará totalmente em branco. Perguntei, o que devo fazer quando isso acontecer? Ele disse, você vai se levantar e, com todo o fervor de sua alma, vai prestar testemunho de que Joseph Smith foi um profeta de Deus vivo. Pensamentos fluirão para sua mente e palavras sairão de sua boca para o coração de todas as pessoas que ouvirem. Minha mente, que ficou muitas vezes em branco durante minha missão, deu-me a oportunidade de prestar testemunho a respeito do evento mais grandioso na história do mundo, desde a crucificação e a ressurreição do Mestre. Tentem fazê-lo, rapazes e moças. Se vocês não têm mais nada a fazer, nada a dizer, testifiquem que Joseph Smith foi o profeta de Deus e toda a história da igreja virá à sua mente. Da mesma forma, o presidente Dalian H. Oaks compartilhou, algumas pessoas ganham mais facilmente um testemunho de pé, prestando, do que de joelhos, pedindo isso em oração. O Espírito presta testemunho ao orador e ao ouvinte da mesma forma. Outro obstáculo, como a história de Kevin destacou, é o medo. Assim como Paulo escreveu a Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Sentimentos de medo não vêm do Senhor, mas frequentemente do adversário. Ter fé, como Kevin teve, permitirá que você supere esses sentimentos e compartilhe livremente o que está em seu coração. Como posso manter meu testemunho? Acredito que o testemunho é uma parte essencial nossa. Porém, a fim de mantê-lo e desenvolvê-lo de maneira mais plena, Alma ensinou que devemos nutrir nosso testemunho com muito cuidado. Ao fazermos isso, ele criará raiz e crescerá e dará frutos. Sem isso, ele secará. Cada membro amado da primeira presidência nos orientou a respeito de como manter um testemunho. O presidente Harry B. Allen nos ensinou de modo amável que banquetear-se nas palavras de Deus, oração sincera e obediência aos mandamentos do Senhor precisam ser colocados em prática para que nosso testemunho cresça e prospere. O presidente Dalian H. Oaks nos lembrou que, para retermos nosso testemunho, precisamos partilhar o sacramento semanalmente, para merecer o cumprimento da sublime promessa de ter sempre conosco o seu Espírito. E o presidente Nelson nos aconselhou recentemente de modo gentil e enfatizou novamente nesta manhã: alimentem seu testemunho com a verdade. Banqueteiem-se com as palavras dos profetas antigos e modernos. Peçam ao Senhor para ensiná-los a ouvi-lo melhor.
Passem mais tempo realizando o trabalho de templo e história da família. Façam do testemunho a sua maior prioridade. Meus amados irmãos e irmãs, prometo que à medida que vocês compreenderem mais plenamente o que é um testemunho e ao compartilharem, vocês superarão obstáculos de incerteza e medo, o que os permitirá nutrir e manter esse bem mais precioso que é seu testemunho. Somos abençoados por termos inúmeros exemplos de profetas antigos e modernos que prestaram seu testemunho corajosamente. Após a morte de Cristo, Pedro se levantou e testificou: seja conhecido a vós todos, em nome de Jesus Cristo, que este está são diante de vós. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A mulher que, após o sermão de alma a respeito da fé, afirmou de maneira poderosa: eis que eu próprio vos testifico que essas coisas são verdadeiras. Eis que vos digo que sei que Cristo virá entre os filhos dos homens, e que ele expiará os pecados do mundo, porque o Senhor Deus o disse. Joseph Smith e Sidney Rigdon, ao testemunharem uma visão gloriosa do Salvador ressurreto, testificaram: e agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho que nós damos dele, que ele vive. Porque ouvimos, sim, à direita de Deus, e ouvimos a voz testificando que ele é o unigênito do Pai. Irmãos e irmãs, eu os convido a buscar a oportunidade de prestar seu testemunho por meio de palavras e ações. Tive essa oportunidade recentemente, ao término de uma reunião com o prefeito de uma cidade capital na América do Sul, em seu gabinete, com vários de seus funcionários. Ao concluirmos a reunião com sentimentos muito cordiais, pensei de maneira hesitante se deveria compartilhar meu testemunho. Segui o sussurro e proferi meu testemunho de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e o Salvador do mundo. Tudo mudou naquele momento. Não havia como negar o Espírito naquela sala. Parecia que o coração das pessoas estava sendo tocado. O Consolador presta testemunho do Pai e do Filho. Sou tão grato por ter tido a coragem de prestar meu testemunho. Quando tiverem um momento como esse, não hesitem e aproveitem a oportunidade. Vocês vivenciarão o sentimento cálido do Consolador dentro de vocês ao fazê-lo. Ofereço-lhes meu testemunho e minha certeza de que Deus é nosso Pai Celestial, que Jesus Cristo vive e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja de Deus na Terra hoje e é guiada por nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson. Em nome de Jesus Cristo. Amém.